Não, então a gente começa a nossa gravação, agora sim, valendo. Pessoal, a gente falou há 2 semanas atrás sobre geopolítica da água, né? Eu vou até fazer uma recapitulada aqui rápida. E hoje porque hoje a gente continua falando de água, né? Falando de água aí no contexto do Brasil, né? Então, sobre a hidrografia brasileira, né? Deixa eu colocar aqui, eu tenho uma apresentação para fazer para vocês, como é de praxe, já deve aparecer aí para vocês na tela, né? Já vou colocar ela no modo apresentação. Eu vou ficar aqui variando entre a apresentação e o chat, tá? Entre a apresentação e vocês. Se vocês puderem só me falar ali quando apareceu, porque eu sei que leva, às vezes, uns segundinhos para aparecer para vocês, tá? Então, só puderem me dizer se já apareceu, se já estão vendo aqui a apresentação, e eu ali do lado, eu agradeço aqui no chat, tá? Apareceu já. Valeu, Vinícius. Estão seguindo, pessoal. O Enzo também já deu ok. Beleza. O que acontece, né? A gente falou sobre água na aula passada, vamos falar sobre sobre água também na aula de hoje, mas é legal a gente voltar um pouquinho, né? Recapitular o que a gente viu ali de pontos essenciais, né? Então, em primeiro lugar, a gente falou na aula passada por que a água é um recurso tão fundamental, né? Então, obviamente, ela é essencial para todos os seres vivos, então, pessoas, animais, plantas e por aí vai. E também é importante para a produção de energia, para a agricultura, para a navegação, para a irrigação, para uma série de fatores, né? E, inclusive, ela, entre todas essas ações, todas essas atividades, a gente viu que a agricultura é a atividade que mais consome água no planeta, né? A gente percebeu que a agricultura, ela tem um impacto muito grande, até olhando para o contexto aqui Brasil, né? 70%, até mais do consumo de água é pela agricultura. Então, é ali que vai a maior parte desse recurso tão importante no planeta e no nosso país, obviamente, né? Então, falamos também sobre o papel da água exatamente no estabelecimento das primeiras civilizações, né? Então, os seres humanos, eles deixaram de ser nômades, né, para ser sedentários, quando eles começaram a plantar alimento e criar animais, e isso se deveu à água, né? Então, se concentraram perto de onde tinha água disponível para isso, né? Falamos também sobre como, quando o homem não planeja as ações, o impacto disso na disponibilidade de água doce, né? Então, um pouquinho até sobre poluição de rios, a gente vai rever um pouco isso hoje, mais no contexto do Brasil. Falamos sobre como a água está distribuída pelo mundo, né? Então, a gente viu que aqui na América Latina somos muito privilegiados, temos muita água, entre os países aí destaque o Brasil. Temos muita água, por exemplo, também no Canadá, na Rússia, mas muita água congelada, e bastante água nos Estados Unidos, Austrália, ao mesmo tempo que regiões como a região saariana ali na África, Oriente Médio, China, Índia, algumas partes da Europa, outras partes da África mais ao sul, acabam não tendo tanta água também, né? Então a gente viu isso e fechamos conhecendo aí, falando um pouco sobre água subterrânea, sobre lençóis freáticos, e também até teve uma conversa bem legal sobre aquíferos, né? Colegas até trouxeram aí um pouco que viram sobre o tema em documentários, né? A gente viu aqui no Brasil, a gente tem 2 aquíferos muito grandes, o Guarani, né, e o Alter do Chão, aí até mais recente esse aquífero foi descoberto, né, com reservas gigantescas, até maior do que do Guarani, muito profundas as reservas do Alter do Chão, tá? Isso é o que a gente falou há 2 semanas atrás, recapitulando com vocês. Então, entrando para o que a gente vai falar hoje, né, é sobre hidrografia do Brasil, e vamos falar por que o Brasil é protagonista mundial na disponibilidade de água, né? Então, em primeiro lugar, assim, onde a gente entra na fila do pão, né? Então, nós temos, Brasil, as maiores reservas de água doce do mundo, tá? E isso se dá por quê, né? Um dos fatores é bastante óbvio, eu estou aceitando aqui o pessoal que está entrando, então eu fico indo de uma tela para outra, mas acho que vocês estão concentrados e concentradas só na apresentação, né? Mas assim, por exemplo, em primeiro lugar, o nosso tamanho, né? O Brasil tem um tamanho continental, e vocês já viram, né, em outras aulas, que o fato de você ser um país grande te privilegia porque você tem bastante território, então não é por acaso que os maiores países têm as maiores reservas de água, as maiores reservas de recursos minerais, as maiores reservas de terras produtivas, férteis, né? Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos é o grande produtor agrícola mundial, né? Porque é um país grande. Isso não é uma regra, né? Claro, às vezes a gente tem países bem menores que, por sorte, literalmente, tem uma reserva, por exemplo, muito grande de diamantes, o que for, mas via de regra, ser grande é o que determina o fato de você ter grandes reservas, seja lá do que for,
né? E o nosso tamanho continental nos privilegia nessa questão da água doce potável em estado líquido, né? E isso, por que eu falei do estado líquido? Porque aí eu vou para esse segundo ponto, que é a nossa localização intertropical. Então, nós não temos águas congeladas. Então, o fato de a gente ser um país grande, tá nessa região intertropical, se vocês olharem assim para o mapa mundi, na prática nós somos o único que tem isso, né? Dá para dizer que a China também tá, mas a China já começa a ir para umas regiões mais frias, a Austrália já começa a ir para umas regiões também um pouco mais setentrionais ao sul. Então, assim, nesse contexto intertropical, é o Brasil, é um grande privilegiado nesse sentido. E uma coisa que muitas vezes o pessoal não reflete muito, mas a nossa geologia sedimentar, ou seja, o Brasil é um território, um terreno antigo, a gente pode dizer. Por quê? O sedimento, né, como vocês já devem ter visto em aula de geologia, ele é feito a partir de rochas que desgastaram, né? Rochas que foram se transformando, por exemplo, em silt, argila, areia, foram desgastando realmente, né? Essas rochas. Isso é muito tempo passa para isso acontecer. O que acontece quando você tem essa geologia sedimentar? Você tem bastante infiltração da água na rocha, forma-se lençóis freáticos, mais embaixo forma-se os grandes aquíferos, como a gente viu, Guarani, Alta do Chão. Então, o nosso fato de ser um território antigo, com uma geologia mais sedimentar, privilegia nessa questão de reservas de água. E tem uma outra questão também, que nós temos uma grande rede de rios. O rio, ele se forma como, basicamente, do alto para baixo, dos planaltos para as regiões mais baixas. Então, temos aqui no Brasil uma geologia bastante planáltica. Então, as nascentes, as águas sempre descem, vão em direção ao mar, normalmente, né? Em algumas exceções raras, não. Então, o que acaba acontecendo é que isso tudo privilegia o fato de termos muita água doce que está disponível essencialmente na forma, por assim dizer, talvez meio grosseira, de rios, tá? Então, para vocês terem uma ideia, 12% do total mundial da água doce do mundo está no Brasil. A gente responde por mais da metade das reservas da América Latina de água doce, sendo que a América Latina é realmente vamos dizer assim, um ator muito importante no cenário de água mundial, tá? Seguindo, gente, falamos do Brasil aqui na fila do pão, né, como eu brinquei. Então, sobre essa hidrografia, né, o que é importante a gente pensar? Os rios são a principal fonte de água doce do mundo e do Brasil, e eles têm um papel muito importante em vários aspectos, né? Então, seja para a gente captar água para usar, seja para irrigar as plantações, utilizar na agricultura, né, também na pecuária, seja para navegar nessas águas, elas são importantíssimas para transporte de quantidades com custo mais barato, né? Muito mais barato transportar no rio do que numa estrada com caminhão. Produção de energia, outra coisa que o Brasil é privilegiado, né? O fato da gente ter essa estrutura planáltica, muitas quedas d'água, nos permitem produzir bastante energia hidrelétrica, né? Entre outras atividades que a gente pode citar, tá? Pesca, por exemplo, esporte, por aí vai. Então, os nossos rios aqui do Brasil, eles são abastecidos essencialmente pelo regime de chuvas, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, de acordo com o regime de chuvas, esses rios se abastecem e eles vão desaguar normalmente no oceano, e por meio vamos dizer assim, desse ciclo climático, ciclo das águas, essa água novamente evapora, né? Tem essa evapotranspiração de todas as estruturas, seja do oceano, seja das plantas, seja do que for, para que isso volte para ali, né? Vamos dizer assim, nas regiões mais nascentes, mais próximas do rio, para realimentar esse rio. Então, a gente fala bastante que a gente tem no Brasil rios aéreos, rios voadores, rios flutuantes, porque nossos rios são muito mantidos pelo regime de chuvas, né? E a maioria dos nossos rios, está aqui bem descrito, né? É o que a gente chama de rios perenes, ou seja, eles não secam, eles são perenes durante todo o ano. Mas na região Nordeste, né, que é a região mais árida do Brasil, mais seca, temos até ali o Agreste, Sertão, tem alguns rios que são intermitentes, ou seja, eles secam durante alguns períodos do ano. Então, embora no Brasil, na maior parte, sejamos perenes os nossos rios, tem rio, sim, que seca, principalmente ali na região Nordeste. Tá? O São Francisco não é um desses casos. E até olhando ainda para a hidrografia brasileira, né, é isso que eu já falei bastante para vocês, a gente tem esse relevo planáltico, né, com vários acidentes, a gente tem muito aproveitamento hidrelétrico. Por quê? O aproveitamento hidrelétrico, ele precisa dessa queda d'água, né? Qual que é o conceito de uma usina hidrelétrica? Você tem aqui um reservatório,
e aí desse reservatório você estoca a água. Foi mal. E aí, quando você quer produzir energia, você abre as comportas, a água passa para descer vamos dizer assim, seria uma grande cachoeira, né, nessa queda d'água. No que ela passa na comporta, ela gira uma turbina que ativa o gerador e gera energia na tensão na rede, né? Então, a produção de energia hidrelétrica, de energia hidráulica, ela é uma energia cinética, é com base no movimento que a água provoca, né? Na verdade, a maior parte da produção de energia é dessa forma. A eólica é a mesma coisa, é um giro, só que é o giro daquela turbina eólica do aerogerador. Temos mais gente chegando aqui, vamos permitir. Beleza. Temos uma pergunta aqui, ó. Por que o Estado não investe nos rios para navegação, como o rio Tietê, que infelizmente é muito poluído? É uma pergunta legal, Nicolas. Na prática, o que acontece é que a gente até pode se dizer que investe na navegação, né, com a construção de eclusas, né? As eclusas são, grosseiramente falando, como se fossem elevadores para os navios, né? Então, exatamente, o nosso relevo planáltico, ele atrapalha um pouco essa questão da navegação, porque, às vezes, o navio teria que subir, né, praticamente numa queda d'água, e não dá. Quando a gente tem essa criação das eclusas, a gente favorece essa navegação, mas eu concordo com você, a gente tem um potencial muito grande que ainda não é tão explorado, tá? E isso muito se deve em primeiro lugar, planejamento, né? Quando se foi feito muitas obras de produção de energia, não se pensou tanto nessa infraestrutura, vamos dizer assim, de navegação fluvial, foi uma parte de planejamento, é uma parte agora de burocracia, porque, e de forma correta, as intervenções nos rios são mais burocráticas, porque uma obra com uma eclusa, e mais ainda com uma usina, tem um impacto ambiental muito alto, né? Então, tem-se que ter mais esse cuidado, esse olhar. Então, a gente falou aqui de planejamento, né? Não se pensou lá quando fizeram, no começo. Hoje, falando um pouco de burocracia e de custo, não é uma obra barata, mas tem um quarto item, e acho que ele ganha de todos os outros, é vontade política, né? Então, é aquilo, temos muitos negócios rolando no transporte rodoviário, temos muitos negócios rolando no transporte aéreo, talvez não tenham tantos no transporte fluvial, não tenha tanta gente interessada em pôr dinheiro nisso, e aí as coisas acabam não avançando, se é que vocês me entendem, né? Então, o que acontece? Por exemplo, no transporte rodoviário, a gente tem toda uma estrutura já criada para fazer as estradas, para as concessionárias que ganham dinheiro com isso, as empresas que produzem combustíveis e tudo mais, então já está tudo meio que arquitetado, que seria do rosa se todos gostassem do roxo, né? Fica aquela ideia. Então, às vezes, a gente acaba não fazendo uma coisa porque está todo mundo muito olhando para outra, investindo e apoiando e fazendo lobby, sim, e tendo políticos ao lado. Então, vontade política é o que acaba impactando mais, tá? Porque realmente a gente tem uma estrutura fluvial muito grande, muito boa, podia estar economizando muito dinheiro em transporte de vários produtos e essa economia reverteria para nós, em tese, né? Como consumidores finais, porque tudo ficaria mais barato, né? O transporte é uma coisa muito cara ainda. Mas não vamos negar que a gente tem sim uma estrutura legal até de transporte fluvial, ela é subutilizada, mas o que a gente tem até que é legal, tá? Não é tão terrível assim. E voltando aqui, né, pessoal, até vai muito nessa pergunta aí que o Nicolas fez, né? As eclusas e barragens, elas ajudam até a corrigir esses acidentes, né? Ampliando essa navegação fluvial. Hoje a gente tem 42 mil quilômetros de rios que podem ser navegáveis, que não têm sido, mas que podem ser, tá? E aqui vocês têm, pessoal, até a imagem, essa usina aqui é uma hidrelétrica, é de Itaipu, né? Então, vocês veem aqui, essa aqui é a barragem, né, de Itaipu, isso aqui é tudo reservatório de água. Então, isso tudo que está aqui era floresta, tá? Aqui tinha um rio, né? E aí toda essa floresta foi meio que inundada, literalmente. Então, por isso que a gente sabe que as hidrelétricas têm impacto ambiental muito alto, tem que ser bem dimensionado. A briga lá na hidrelétrica de Belo Monte é porque essa área de reservatório, que é lá no Rio Xingu, né? Essa área de reservatório, ela não só vai pegar a floresta, como vai pegar áreas onde os índios estão, né? Então, isso é uma grande questão que está rolando lá na região. Mas do ponto de vista técnico, né? Aqui a gente tem esse reservatório de água, aqui a gente tem a queda d'água, eles abrem as comportas, a água passa, gira a turbina, gera energia e a gente consome, tá? Essa que é a dinâmica de uma hidrelétrica.
Pois é, né, Nicolas? Não só os rios, como ferrovias, né? Bem lembrado também, o modal ferroviário também é totalmente sucateado, muito subutilizado no Brasil, também é um meio de transporte que podia ser muito mais barato para pessoas e produtos. E hoje o que a gente tem é uma estrutura que na prática a gente tem uma meia dúzia de 5 empresas gerenciando e que na verdade são proprietárias das linhas e dos trens, né? E acabam elas concentrando todo o que é possível gerar de dinheiro com esse modal de transporte no Brasil, né? Olhando aqui o horário, a gente está bem ainda, só que nem tanto. Mas vamos lá. Então, olhando, pessoal, para esse recurso hídrico brasileiro, né? Como que a gente usa esse negócio, né? Então, assim, a posição geográfica de cada uma das nossas bacias hidrográficas, né? Que é onde tem ali os principais rios, determina qual que é seu papel. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, a gente vê muita pressão e uso muito intenso de bacias nas regiões mais povoadas, como aqui de São Paulo, né, que é a bacia do Paraná, e no Nordeste a bacia do São Francisco. São regiões muito povoadas, com já bastante industrialização, consome muita água e tem muita, na verdade, pressão em cima dessas bacias, né, até mais do que elas podem suportar. Em outros aspectos, né, a gente tem bacias com menos população, como a amazônica, o aproveitamento é até menor, é menor do que poderia e acaba não revertendo tanto para aquela população, né? Então, pra vocês terem até uma ideia, tem até 2 gráficos aqui, né? O primeiro fala do tamanho das bacias, ó, vocês veem que a amazônica é gigantesca, né? Perto das outras, ao mesmo tempo, se a gente vê em população, densidade demográfica, quantos habitantes a gente tem em cada quilômetro, ó, a amazônica é a que tem menos, né? Então, vocês veem que na prática é quase ao contrário, né? Onde tem mais território, tem menos pessoas. E onde tem mais pessoas, a gente tem bacias menores, né? Então, esse descompasso faz com que a dinâmica do nosso aproveitamento hidrelétrico, né? Hídrico, vamos dizer assim, né? Hidrelétrica para geração de energia, essa dinâmica mude bastante de região para região, tá? Olhando ainda para as nossas bacias, né? Acho que é legal a gente falar sobre algumas delas que se destacam. A gente vai falar de 3 aqui, tá? A primeira delas é a Amazônica. Ela é a maior bacia do mundo, ela tem metade do nosso território, né? São 25 mil quilômetros de rios navegáveis, sendo que o maior eixo dela é o Rio Amazonas, né? Esse é o maior rio do mundo, já foi constatado por cientistas que ele é maior do que o Nilo, né? Porque o Nilo é uma estrutura única, o Amazonas é um grande eixo, então ele é o maior rio do mundo. E para vocês terem uma ideia do tamanho desse cara, se a gente pegar toda a água que os oceanos recebem dos rios do mundo inteiro, 20% é só do Rio Amazonas. Então, assim, o Rio Amazonas responde por 1/5 das águas que vão ser despejadas no oceano, das águas doces do planeta, tá? É muita água. 1 minuto e meio dessa água que o rio está despejando, tá, no oceano, 1 minuto e meio, se você conseguisse pegar toda essa água e reservasse 1 minuto e meio dessa água que passa ali, você abastece o mundo inteiro. É uma loucura, é muita água mesmo, tá? Temos mais gente entrando aqui, deixa eu dar um ok, beleza, vamos lá. E aí, pessoal, o que acontece, né, na bacia amazônica? Tem que tomar muito cuidado com o uso desse recurso, porque ali a gente tem, por exemplo, sim, no Amazonas, algumas usinas hidrelétricas, ou seja, foi feita alagamento de região, foi feito reservatório, temos inclusive uma usina ali chamada Balbina, que é um desastre ambiental, que foi feita, uma usina super pequenininha, se for pensar, ela é grande, mas comparada com outras, ela não é tão grande assim, e comparada com a dimensão da obra, ficou super, como é que eu posso dizer, ineficiente. E inundou uma baita região, então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque aqui a gente tem uma flora e uma fauna totalmente ligadas ao clima. E se você compromete os cursos do rio, se você compromete o clima, se você compromete o ciclo das águas, e lembrando, os nossos rios são alimentados por chuva. Se você compromete esse ciclo, você compromete o rio, compromete a chuva, compromete toda a flora e fauna dessa região, que é essencial não só para o Brasil, como para o mundo inteiro, tá? A Amazônia, que é a bacia amazônica, metade do nosso território está nela, e ela se estende, o Amazonas, vamos dizer assim, a Amazônia não está só no Brasil, por mais de 6 países. Então, é muito representativo, a gente não pode vacilar com essa região, tá? Olhando assim para a bacia platina, né? Essa é a bacia que fica aqui na nossa região, aqui São Paulo, né? São Paulo, região um pouco centro-oeste, também na região sul, né?
ela é a segunda maior do planeta e pega quase toda a outra metade do Brasil, né? Então, metade é a bacia amazônica, uma outra boa parte é a bacia platina, né? Que envolve outras pequenas subbacias, pequenas modo de dizer, né? Mas subbacias, que são do Rio Paraguai, Paraná e Uruguai. Vocês vão ver no mapa depois, tá? Fiquem tranquilos e tranquilas. Mas por que essa bacia tem um desafio, né? Porque ela está nas regiões mais habitadas, industrializadas do Brasil, né? Do país. Ela é essencial para abastecer essas regiões que acabam consumindo delas muitos desses recursos, né? Inclusive, aqui a região sudeste, principalmente, um pouco também no centro-oeste, tem esse relevo planáltico, né? São Paulo tem muito... Eu tenho uma gata aqui, agora eu não tenho mais. O Brasil tem uma região com muitos planaltos, né? E São Paulo, principalmente, é um estado muito planáltico, com muitos desníveis de água, né? Então, o que acaba acontecendo é que, para vocês terem uma ideia, 60% das usinas hidrelétricas do Brasil estão nessa bacia. Então, a gente tem uma bacia aqui, platina, que responde por um território menor do que a amazônica, mas tem mais da metade das usinas hidrelétricas do Brasil. Exatamente por quê? Por conta desses desníveis, né, desses planaltos, planície, planalto, depressão, e porque é aqui que precisa realmente de consumir essa energia, muito industrializada essa região, tá? Então, tá aqui no mapa, né, a gente vê aqui esse Azinho aqui, é a bacia, subbacia do Rio Paraguai, né? É só associar com o Paraguai, que está aqui do lado. A gente vê aqui a bacia do Rio Paraná, esse verde, e esse amarelinho aqui, a bacia do Rio Uruguai, tá? E seguindo nela, né, o que acaba acontecendo com essa bacia, né? A gente tem aqui uma hidrovia importante, né? Até lembrando da pergunta do colega, né? São mais de 2.000 quilômetros que são navegáveis, e toda a região, toda a produção agrícola da região centro-oeste, aqui do sudeste mesmo, alguma coisa do sul, usa essa bacia para ir para os principais portos, né? Então, o Porto ali de Santos, Paranaguá, é muito utilizado por essa bacia, né? A gente tem aqui uma pergunta, acho, no chat. Na verdade, temos mais de algum, né? O Matheus colocou aqui, se esse choque dos rios com os oceanos não é prejudicial para o uso dessa água. Na prática não, Matheus, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque a água ela está fluindo do continente para o oceano. Então, se vamos dizer, a sua preocupação é que a água viesse do oceano e deixasse toda a água do rio salina, não se preocupe, ela flui ao contrário, tá? Ela flui na direção do oceano. E uma outra questão, que aí sim a gente tem que se preocupar, obviamente, né? Se essa região, de alguma forma, foi comprometido ali o rio com o seu fluxo natural e tudo mais, mas aí o fato dele ir ali para o oceano não é uma coisa prejudicial para o uso, tá? Obviamente, usar aquela água que está ali, já aquela água que a gente chama de salobra, né, que é a doce com a salgada, não é muito legal. Você vai usar a água do Rio Amazonas, usa de uma região mais longe do oceano, exatamente para evitar isso. Agora, a gente não perde água porque a ideia é que ela vá sendo refeita, né? E aí que está uma grande questão, mas que não está ligada ao oceano, tá? A nossa questão sobre respeitar o clima, respeitar o ciclo das águas. Se a gente desrespeita o ciclo das águas, o que vai acontecer? Aquela água que viria ali das nascentes para os oceanos, ela vai diminuir o fluxo. Aí é um problema, mas aí o oceano não tem culpa, tá? Quem tem culpa somos nós. Qual a usina, né, que a Cleusa perguntou, se chama Balbina, tá? Balbina é uma usina, se colocou pequena, eu falei isso, mas ela não é pequena, tá? Ela é um grande projeto, ela produz uma quantidade que não é desprezível de energia, acho que são uns 300 megawatts, só que assim, para o tamanho dela, para o tamanho do projeto, ela tinha que produzir muito mais. Para o tamanho do impacto ambiental, ela tinha que ser muito mais eficiente, e ela não é, tá? Beleza, voltando aqui então para os desafios da Bacia Platina, né? A gente falou dessa navegação que leva os produtos, né, principalmente agrícolas, para a região dos portos. Só que assim, os rios não servem só para gerar energia e transportar, né? Eles servem para o consumo humano, para o consumo agrário e às vezes o despejo do esgoto. Então a gente tem aqui em São Paulo um triste estudo de caso que é o Tietê, né? Muito fruto da urbanização, da industrialização. A gente tem nele um marco simbólico do ponto de degradação que a humanidade pode causar num rio, né? Quer dizer, a gente tem um esgoto a céu aberto que corta a cidade no meio. A gente tem vários, na verdade, né? Tem o Tietê, tem o Pinheiros, tem o Tamanduateí. Isso são todos os esgotos a céu aberto, tirando aqueles rios que foram transformados em esgoto, só que a gente não vê.
por exemplo, não sei quem é da região aqui vamos dizer, Vila Formosa, Vila Prudente, Vila Ema, Ipiranga, tem uma avenida importante chamada Anhanha-Melo. A Avenida Anhanha-Melo, ela está toda em cima do que era um rio, que continua correndo lá embaixo. Só que se ele está correndo lá embaixo, ninguém nem sabe que era um rio, imagina o que não tem por lá. Então, é um esgotão, tá? A gente esgoteou, por assim colocar, os nossos rios nas grandes capitais, tá? Só para ver como a gente coloca pressão em cima dessa bacia, né? Então, essa bacia platina, né? Novamente, Paraguai, Rio Paraguai, Paraná, Uruguai, é uma bacia que sofre muita pressão porque a concentração urbana, industrial, de uso dos recursos dessa bacia é muito intenso, tá? E por último, né, a bacia, acho que também é importante a gente tem para falar que é do São Francisco, né? Por quê, né? O principal rio dessa bacia é, obviamente, São Francisco. Ele abastece a população, a agricultura, produz energia, tem várias usinas ali grandes no São Francisco, e ele é um dos poucos dessa região nordeste que ele é perene, ou seja, aquele rio que não seca durante o ano. É uma área extremamente seca aqui. Então, vocês até falam, poxa, como que ele não seca, né? Ele não seca porque ele tem nascentes muito fortes, né? Ele tem um vigor, a nascente dele é aqui em Minas Gerais, aqui, porque é mais perto de São Paulo, né? Em Minas Gerais, e vai, grosseiramente falando, subindo, né? Na direção da Bahia, até desaguar ali entre Sergipe e Alagoas, tá? No oceano. Então, ele tem nascentes muito fortes, muito abundantes, e permite ao rio chegar no Nordeste com certo vigor. E ele acaba sendo muito importante para a navegação, até a interligação, tá? Entre as regiões aqui Sudeste, Centro-Oeste com o Nordeste. Ele é muito importante nesse sentido, principalmente porque foram feitas essas eclusas, né? Então, sempre que fazia-se ali uma usina hidrelétrica, então você tinha uma parte aqui para produzir energia e uma outra parte para os navios passarem, as eclusas ali, que permitia eles passarem nos desníveis do rio, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no nosso chat. Beleza, a Cleusa agradeceu ali, e o Vinícius falou se tem alguma forma mais sustentável de tratamento de esgoto sem uso de rios, né? Sem dúvida, a gente tem destinações muito mais adequadas, né? O próprio tratamento sem utilizar o rio, a gente pode ter estruturas de esgoto, né? Esgotamento que não utilize os rios, leva águas e dejetos diretamente para estações de tratamento, onde elas vão ser tratadas e a gente vai consumir, né? O que a gente consome aqui em casa, obviamente, já foi esgoto um dia, já foi tratado e a gente consome. Então, o que acontece é que isso é muito mais caro do que jogar no rio. Você joga no rio, beleza, foi embora, acabou. Então, a questão de jogar o esgoto no rio ainda é uma questão de baixa fiscalização, porque isso já é uma coisa proibida, né? Já é uma coisa que não é autorizada. Então, a gente tem o esgoteamento, por exemplo, o que a gente produz aqui de vamos dizer assim, esgoto em casa, né, o residencial, ele já vai para uma rede de esgoto, já vai para estações de tratamento, mas o industrial é que o bicho ainda pega e tem muita coisa errada ainda acontecendo, tá? É ali que a gente tem que focar, nos grandes poluidores. Mas que a solução é criar esgoteamento para as estações de tratamento, isso tá? E São Francisco, né, o velho Chico, como se fala, tem uma coisa muito importante que se fala bastante, que é a transposição do Rio São Francisco. O que quer dizer isso, né? O conceito é levar a água do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco é um rio perene, é levar essa água até regiões intermitentes, né? Onde tem rios que secam, e transpondo as áreas que separam ele dessas outras áreas. Então, você tem aqui, por exemplo, São Francisco passando, você tem aqui uma área de rios que secam, outra área de rios que secam, a ideia é levar essa água para eles, transpondo, né? Passando grosseiramente por cima, ou atravessando, melhor dizendo, essa região seca. Então, você ter toda uma rede hídrica de rios perenes ali, né, de rios mantidos, principalmente pelo São Francisco. E vocês já devem estar pensando que talvez isso gere um problema, né? E sim, tem várias críticas a esse projeto, tá? Em primeiro lugar, o custo da obra. Tem muita gente que fala, cara, se você pegar esse dinheiro e construir cisterna, né, que são reservatórios de água, açudes, outras estruturas para reservar água, você vai resolver o problema e você não vai gastar tanto, ou você vai resolver mais rápido, né? Tempo é dinheiro, literalmente, né? Então, quanto antes você resolver o problema, melhor. Então, de repente, ao invés de ficar com essa transposição tão cara e demorada, vamos fazer eclusas, vamos fazer cisternas, vamos fazer açudes, vamos investir numa estrutura menor e tudo mais, que vai resolver o problema, a população vai ter água. Então, isso é uma das críticas, tá? Uma outra
aí bastante dos ambientalistas, né, o Rio São Francisco ele perdeu muito daquela mata que fica ao redor do rio, que é a mata que a gente chama de ciliar, né, exatamente essa ideia dos cílios dos olhos, né, ela envolve o rio. Perder essa mata, o que que faz? Tem assoreamento de terra, né, então a terra que está ao redor do rio, ela vai caindo, grosseiramente falando, no rio, e o rio vai tendo menos espaço para a água correr, ele vai, com o passar do tempo, se tornar menos vigoroso, menos parrudo, né, então, por essa por ter perdido, o cara vai perca, né? Por ter perdido por essa perda desse vigor original, por conta da mata ciliar que ele já perdeu, o rio já não é mais tão forte. Então, você fazer essa transposição, você pode arriscar esse rio, que é perene, a ele se tornar intermitente. De repente, não vai ter água suficiente para tudo isso que você quer fazer. E um último ponto, e a grande crítica aqui é que se acredita, muita gente acredita que isso tudo está sendo feito, no final das contas, para beneficiar os agricultores e não a população. Então, tem muitas críticas a esse projeto, sabe? De falar do impacto ambiental dele no Rio São Francisco, falar que com investimento menor resolveria para a população, e aí que vem essa crítica final. Então se vocês não estão querendo fazer um investimento menor que resolveria para a população, é porque vocês estão querendo resolver para outra pessoa. É para os agricultores, então? É para os coronéis esse negócio? Então, essas são algumas das críticas a essa transposição, tá? Vamos ver, temos algumas questões aqui no chat, né? Seria possível ter desviado as construções para manter um pouco as proporções originais dos rios? Seria um problema de mau planejamento? Gleice, na prática, tá? Essa pergunta sua é muito legal. Todas as demais foram também, tá? Mas ela é muito legal porque vale até falar um pouquinho nisso. Já é proibido, tá? Construir perto do rio. Na prática, essa região ao redor do rio é o que a gente chama de APP, que é a Área de Preservação Permanente. Não se pode construir ali, tá? E como que você sabe, mas onde eu posso, né? Normalmente eles pegam a largura do rio e falam, sei lá, se o rio tem 50 metros de largura, você só pode construir a 200 metros dele. Se o rio tem 100 metros de largura, você tem que construir a 500 metros dele. Isso são só números hipotéticos, mas é mais ou menos essa lógica. Quanto maior o rio, mais longe você tem que ficar. O que acontece é que essa legislação, Gleice, ela não vou dizer recente, ela tem uns 30, 40 anos, mais ou menos, tá? Então, tudo que estava construído antes dessa legislação se manteve, porque as leis não retroagem, não é assim, põe uma lei e derruba tudo. Não, você pôs a lei agora, o que já estava lá, está lá. Então, por exemplo, as marginais, né, Tietê e Pinheiros, são de antes dessa lei, né? Hoje você não pode construir uma estrada perto de um rio, mas antes não tinha essa restrição, tá? Isso é um dos pontos. Outro ponto é que sim, ainda acontece coisa irregular. Aí entra numa questão de fiscalização, mais do que de planejamento, de fiscalização. Talvez lá atrás o pessoal não pensou, não refletiu tanto nisso, construiu perto do rio, e sim foi um problema de planejamento. Acho que um problema de planejamento e desconhecimento, tá? Não se entendia tanto, mas também não se planejou. E hoje em dia é um problema de fiscalização. Se constrói perto do rio, está errado. Tá? Se constrói na orla do mar, por exemplo, está errado também, hoje. Tá? Antigamente, que já está lá, não tem mais o que fazer. Tá? E tem uma última pergunta também do Jonathan, né? O Rio Tietê, apesar de estar lamentável, passa pela cidade, ainda assim não é um rio morto, né? Aqui na cidade de São Paulo, tá? O que a gente vê aqui, às vezes, é um jacaré meio perdido e tudo mais, né? Mas não temos peixe, é um rio morto. O que acaba acontecendo é que a natureza é muito sábia e o rio ele vai, de certa maneira, ao longo do seu curso, se limpando, né? Porque esses detritos, eles vão, grosseiramente falando, decantando, né? Eles vão descendo. Ao mesmo tempo, você tem outras várias estruturas que estão ali, galhos e tudo mais, que vai retendo coisa. Então, o rio Tietê, ele corre de Salesópolis, que é quase ali na praia, até o interior de São Paulo, né? Ele é um rio que meio que corre ao contrário dos outros rios, e quando ele chega nas regiões mais do centro-oeste paulista, ele é um rio bastante limpo, navegável, com peixes, com usinas hidrelétricas gigantescas. Então, ele é um rio morto para lá. Aqui na região metropolitana, infelizmente, já era, tá? Pessoal, a gente tem 5 minutos, eu vou seguir aqui com a nossa aula. Eu trouxe algumas perguntas do nosso caderno para a gente fazer. Eu vou até o final das perguntas, se eu passar do tempo, eu vou deixar gravado, tá? Eu só peço para vocês não perderem a próxima aula, tá? Começando aqui, né? A gente começa com o exercício que fala desse mapa
vocês já vão ver o mapa, calma, das bacias hidrográficas, né? E tem um gráfico ali de condições hídricas de uma dessas bacias. Esse é um exercício bem chato, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, o que ele fala, né? Considerando o seu conhecimento sobre a situação atual do uso, né, do rio, ocupação demográfica, né, onde tem bastante população, disponibilidade de água, degradação das bacias, é correto afirmar que a bacia X, ela se refere a qual bacia? Então, ele vai falar algumas bacias aqui, né, e vai colocar para a gente esse mapa com esse X. É meio complicadinho, mas vamos chegar lá. Ó. Bacia hidrográfica X, né, tá aqui está o mapa com todas as bacias do Brasil, né, e tem essa bacia hidrográfica X. O que a gente percebe que ele está falando? Talvez esteja pequeno para vocês, por isso que eu vou ler, tá? Em condição excelente dessa bacia, pensando aqui do ponto de vista de demanda e disponibilidade, ou seja, quanta gente consome essa água e quanto a gente tem disponível, né? E ao longo da bacia, ao longo do rio, isso aí vai mudando. Então a gente vê que, por exemplo, só 5% disso aqui está excelente. Tá ótimo, olha, tem água para todo mundo. A gente vê que aqui uns 20% ainda está entre confortável e já preocupante, olha. Então, assim, que está numa condição boa é excelente. Agora, entre confortável e preocupante, 20%. E a gente vê aqui que 75% quase está em condição crítica ou muito crítica. Tipo, galera, não tem água para todo mundo. É isso que o exercício está dizendo para a gente. E ele fala aqui algumas bacias, né? Bacia do Paraguai está localizada aqui, né? Vocês acham que esse rio, que não tem água para todo mundo, na maior parte, está muito crítico, é do Paraguai? Essa bacia aqui do Paraguai, gente, aqui a gente está falando principalmente do Pantanal Mato Grossense, tá? Então, é uma região mais com menos densidade populacional, então não dá para dizer que essa situação crítica, muito crítica de consumo, seja daqui, porque não tem tanta gente, tá? Bacia amazônica, essa bacia gigantesca, é a mesma coisa. Ela não é tão crítica, assim, do ponto de vista de consumo da população. Tem muita gente aqui, tem água pra caramba. Então, assim, falar que 75% está numa condição super crítica, a gente não pode dizer isso. Tocantins, Araguaia, essa bacia aqui, né, tem aqui rios importantes, né, o Xingu, né, Tocantins, também não tem uma população tão grande, uma densidade tão alta, se a gente for pensar, tá? Bacia Atlântico Nordeste Oriental, nem vimos isso na aula, tudo bem, tem um mapa do lado, ó, Atlântico Nordeste Oriental. Essa região, ela responde aqui por boa parte do sertão e agreste nordestino. Se a gente fala de uma bacia que tem uma situação crítica de água no geral, 75% dela está mal abastecida, tá me parecendo isso aqui, né? Em comparação a todos os outros, pensando na quantidade de gente, quantidade de água, parece que o problema está aqui. Mas vamos seguir no exercício. A bacia do Uruguai, né? A bacia do Uruguai está aqui embaixo, no oeste gaúcho, né, como um todo, que é uma região menos populosa do Rio Grande do Sul, tem agricultura, pecuária, mas não é tão populosa. Então, na prática, a resposta certa é a alternativa D, né, se a gente olhar para o rio, que ele está numa condição muito crítica no geral, onde a gente tem aqui uma bacia hidrográfica mais crítica é nessa Atlântico Nordeste Oriental, tá? Não sei se alguém mandou alguma pergunta, não. Pessoal, a gente tem 1 minuto para encerrar a aula, eu vou seguir aqui só para a gente ter esses exercícios para vocês, eu vou gravar depois, compartilhar link e tudo mais, tá? Mas se quiserem no horário ir para a próxima aula, fiquem à vontade. Os outros exercícios são um pouco mais rápidos no geral. Ele fala aqui que o Brasil é um país com grande disponibilidade de recursos hídricos, temos bastante água, mas temos um problema de escassez de água potável em alguns lugares. Nesse sentido, ele faz algumas afirmações, né? Primeiro, eu vou pôr as afirmações e a gente pensa sobre elas. Primeiro, regiões sul e sudeste concentram maior potencial hídrico e o maior contingente populacional. Sim, maior contingente populacional está no sul e sudeste, mas maior potencial hídrico não. A gente viu que o maior potencial hídrico está na bacia amazônica, né, no rio Amazonas. Isso aí, de longe, está errado. O potencial hídrico maior está lá. Região nordeste tem o menor potencial hídrico do país. E o segundo maior contingente populacional entre as demais regiões. Sim, é isso sim. O potencial hídrico, se a gente comparar com a bacia platina, amazônica, é lá. Tem o São Francisco, mas ele é um dos poucos rios perenes, outros são intermitentes. E pensando em população, sim, depois da região sudeste, onde tem mais gente é no nordeste. A 2 está certa. 3.
a impermeabilização do solo urbano e a manutenção dos índices de crescimento populacional nas grandes cidades brasileiras garantem a disponibilidade de água potável. Isso está totalmente errado, né? Impermeabilizar o solo é terrível para a manutenção da água potável, porque se é impermeável, a água não vai infiltrar, não vai para lençóis, não vai fazer nascentes, vamos ter perda de água, e se a gente tem muita gente, não garante a disponibilidade, pelo contrário, se a gente tem muita gente, garante um consumo muito alto e a gente acaba não tendo água. Então, a 3 está errada, 1 e 3 estão erradas, só a 2 está certa. Então, olhando aqui para as alternativas, né, só 1, só a 2, só a 3, 2 e 3, 1, 2 e 3, qual está correta? Alternativa B, só a 2 está certa aqui. Beleza? A gente tem mais 2 exercícios, são bem rápidos. Esse mapa localiza as bacias hidrográficas no território brasileiro. Ele pergunta para a gente quais são do Paraguai, do Uruguai e do São Francisco. Que pergunta chata, né? Porque você tem que meio que conhecer ali o mapa, mas vamos lá. Vamos por... Vocês não viram? Acabou? Saiu? Beleza, vamos lá. O que acontece, né? Então ele fala aqui, bacia do Paraguai. Cadê o meu mouse aqui, ó? Paraguai. Então, associando aqui com esse país que é o Paraguai, o que parece ser a bacia do Paraguai para vocês, né? Se quiser colocar no chat, se tiver alguém aqui ainda. Então, aqui é o Paraguai. Qual que vocês acham que é a bacia do Paraguai? Não sei se tem alguém aqui conectado, mas para a gente não ficar demorando tanto, eu vou dar uma dica para vocês, que é a 6, tá, gente? A 6 é a bacia do Paraguai. Então, o que a gente, voltando para as alternativas, a gente olha, ó, opa, tem a B e a D que começa com 6. Então, vamos focar nessas, né? Do Paraguai, beleza, é a 6. Do Uruguai, qual que é do Uruguai? O Uruguai é um país que fica aqui, ó, ele fica aqui no pezinho do Brasil. Então, provavelmente, a bacia do Uruguai é a 7, que está mais perto dele. Opa, ó, 6, 7, 6, 7. Putz, o cara te ferrou, né? Justo aquela que você estava em dúvida, continua em dúvida. Beleza? Então, vamos lá. Bacia do São Francisco. Olhando para a alternativa D, né? Tem aqui o número 1. O 1, a gente vê que é a bacia amazônica, então certamente essa D está errada, a alternativa certa, a alternativa B, que é 673, então 3 aqui, ó, bacia do São Francisco, até dá para perceber aqui o Rio São Francisco aqui na região Nordeste, tá? E por último, pessoal, sobre as nossas bacias hidrográficas, ele enumera alguns itens para a gente dizer que bacia é qual, né? Então vamos lá, tem essas 4 bacias que estão aqui. Aí ele coloca aqui algumas alternativas, né? E a gente vai ler e entender aqui o que é o quê. Então, assim, maior bacia hidrográfica do mundo, pá, já era, bacia amazônica, né? Maior bacia hidrográfica do mundo, eu nem vou continuar lendo, bacia amazônica número 2. É uma das maiores bacias hidrográficas brasileiras, desempenha papel muito importante como meio de transporte, fonte de alimentação, muitas usinas. Puxa... Estou um pouco em dúvida aqui, porque pode ser São Francisco, pode ser Paraná. Vamos continuar lendo? Vamos. Então, aqui, ó, situada próxima à região mais industrializada do país é a região sul-sudeste. Então, é a bacia do Paraná, alternativa 4. Beleza, ó, ela é responsável pelo fornecimento de grande quantidade de energia. Lembra, 60% da produção de energia está aqui nessa bacia. Graças ao grande potencial hidrelétrico, seus rios típicos de Planalto, então beleza, já sei que essa aqui é a 4. Aí a gente ficou em dúvida ali, né, sobre aquela segunda, qual que seria, e a última, né, vamos ler a última, ó. A última fala que é uma bacia hidrográfica situada na região centro-norte. Opa, centro-norte não é São Francisco é Nordeste. Centro-norte é mais aquela região de Goiás, Tocantins, né, ela até fala, ó, os rios desaguam próximo à foz do Amazonas, né? Então, se a gente pensar, o Amazonas está aqui, o Nordeste está aqui, esse cara está aqui no meio. Esse cara que está aqui no meio é a bacia do Tocantins-Araguá. Então, essa última é a 3, por eliminação, a segunda ali é a 1. A gente fica com essa ordem 2, 1, 4, 3. Quando a gente chega para as alternativas, a gente percebe que a ordem 2, 1, 4, 3 é a alternativa C, que está certa. Isso é o que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Obrigado pela atenção de todas, de todos. Eu vou parar a nossa apresentação e vou parar a nossa gravação. E a gente se encontra de novo em 2 semanas, tá bom? Valeu!